Estamos aqui para mais uma aula de geografia, né? Hoje agora com o tema demografia, né? E nós já podemos identificar aí pela imagem, né? Uma montagem, né? Que retrata o que esse tema da geografia tem a nos trazer, né? Que informações ele tem a nos representar, que dados, como é que pode ser utilizado para o nosso dia a dia, né? Então, nós vemos aí nessa imagem introdutória do material um globo terrestre circundado de a representação de várias pessoas, né? Então já dá para a gente ter uma ideia que a demografia é a área da geografia que se preocupa de estudar, pesquisar, relatar e informar dados sobre população. Então sempre que a gente fala em demografia, a gente está falando de pessoas, né? De população de modo em geral. Então, conceitualmente, né? Dos vários conceitos que a demografia tem, um mais objetivo, né, mas que é direto e que traz uma informação precisa, é o que diz que a demografia é a ciência que estuda a população, seu comportamento, suas transformações e sua dinâmica. Nós sabemos bem disso, né? A população ela é bem dinâmica e nesses tempos de pandemia a gente tem até sofrido um pouco com essa dinâmica, né? Tendo em vista que a população tem dificuldade de ficar e cumprir o isolamento, né? O que acaba acarretando na maior transmissibilidade, né, do vírus, mas que vai ser superado, né? Então, a demografia, ela nesse momento está sendo muito utilizada para trazer informações sobre como os espaços que estão com maior grau de infestação, a proporcionalidade de pessoas para cada 1.000 habitantes que estão sendo atingidas, para cada 100.000 habitantes, aí vai depender do recorte que o estudo vem a apresentar, né? Então, todos esses estudos eles estão se utilizando das informações geradas pela demografia. Então, nós temos aqui um texto, alguns pontos, né, sobre o que é demografia, está até um pouco extenso, mas a gente entendendo esses pontos facilita bastante o nosso entendimento da temática. Então, primeiro, a gente precisa saber o que é densidade. A gente ouve falar muito de população. O Brasil tem mais de 211 milhões de habitantes. O Brasil tem uma densidade demográfica que é de valor tal, né? Então, aí vai começando a dificultar o entendimento, né? Quando a gente fala em população é fácil de saber. Mas quando a gente fala em densidade demográfica, mas nada mais é do que o contingente de pessoas de um determinado espaço, de um determinado território, dividido pelo seu tamanho. Ou seja, se a gente pegar a população hoje do Brasil, que é de aproximadamente 211 milhões de pessoas, né, pouco mais do que isso, e dividirmos por mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de extensão, nós vamos obter a densidade demográfica. Do mesmo jeito, se a gente for fazer nas nossas escolas, nas nossas casas, medir o espaço em metros quadrados e depois de pegar a quantidade de pessoas que estão naquele espaço, nós vamos ter também a densidade demográfica daquele espaço, claro que mais reduzido, e naturalmente vai ter uma densidade, uma média maior. Então isso é a densidade demográfica. É muito importante a gente entender para a gente saber que densidade demográfica é diferente de número total de população. Por isso também pode ser chamada de população relativa. É uma média de quantas pessoas moram para cada metro ou para cada quilômetro quadrado. A população absoluta, né, esse contingente total, por exemplo, se eu disser que Currais Novos tem 45 mil habitantes, segundo o IBGE, então eu estou dizendo que a população absoluta de Currais Novos é essa. Se eu fosse dizer a população relativa, eu teria que pegar esse número e dividir pela extensão territorial do município. Temos outros termos que são muito necessários para a gente adentrar nesse estudo, que é o de taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, né, de pessoas que nascem em cada 1.000 pessoas, né? Então eles fazem essa amostragem.
E temos o de fecundidade, que é em média quantos filhos nascem por cada mulher, ou seja, por cada mulher que está em idade reprodutiva, que é um termo usado pela biologia, né? A idade da fertilidade da mulher, então isso se chama taxa de fecundidade. E para a gente ter uma ideia, um país que tem um crescimento vegetativo positivo, ele precisa ter uma taxa no mínimo de 2 filhos por mulher, né? Porque o que é que acontece? Se a taxa for menor do que essa, esse país ele pode estar tendo um decréscimo, né, na sua população. E existem países, principalmente na Europa, onde esse acontecimento é uma realidade. Temos também a taxa de mortalidade, ou de óbitos, né, que é o número de mortes registradas em uma determinada área, né, em um determinado período. Né. Então, para que a gente saiba se aquele local, se aquele espaço, se aquele território tem um crescimento positivo ou negativo, a gente precisa fazer uma subtração, né, entre o número de pessoas que nasceram ao longo, digamos, de um ano e a quantidade de pessoas que vieram a óbito. Então, naturalmente, aí, se o número de óbitos for maior, é provável que esse local, essa cidade ou esse país, ele esteja tendo um decréscimo, diminuindo a sua população. Agora, abrindo um parênteses, é preciso ressaltar que a população não só cresce pela natalidade, a população também cresce pelas migrações, né, que é uma outra área de estudo. Né? Então, a migração, quando as pessoas chegam ou saem de um determinado local, é uma forma também, é um modelo também para fazer com que a dinâmica populacional seja alterada. E temos ainda o termo de superpovoamento ou superpopulação, né, que é utilizado para apresentar quando uma área, às vezes um território pequeno, apresenta um contingente populacional muito grande. Né? E aí nós poderíamos citar alguns países, Bangladesh, são países que apresentam Índia, né, com uma taxa menor, mas também tem um grande contingente, uma grande população. Né? E a gente pode dizer, mas a China apresenta a maior população. Entretanto, a maior população é da China mesmo, mas nós não temos aí ainda. Aliás, a China tem um território muito grande, muito vasto. Então, quando você pega o contingente populacional de lá, que é mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e divide pela área, a gente acaba tendo uma taxa de densidade demográfica menor do que esses outros países que eu citei anteriormente. Né? Então, por isso não se tem um superpovoamento, porém, existe uma superpopulação. Né? No Brasil, a gente pode ver a diferença entre as regiões. Se você chega na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, você tem um grande contingente populacional. Você chega no Amazonas, no Pará, você vai ver que nós temos aí um predomínio dos elementos da natureza, da floresta, das águas, uma grande quantidade de animais ainda no seu hábitat natural. Então, por quê? Porque o contingente populacional é menor. E dentro do nosso próprio estado, a gente também pode, para facilitar o entendimento, a gente pode ver a diferença, né, entre, por exemplo, a região metropolitana de Natal e a nossa região. Né? Você circula entre as cidades de Grande Natal, tipo, você sai de Natal, Parnamirim, Macaíba, praticamente dentro de ruas, dentro de espaço urbano, dentro da urbe, né, como chamam alguns estudiosos. Enquanto se você fosse deslocar daqui de Currais Novos para São Vicente, Florânia, Acari, nós vamos ter uma outra realidade. A gente percorre uma boa parte do território que não tem população. Né? Então, a Grande Natal representaria a região superpovoada e aqui a nossa região seria uma população de povoamento menos denso. Então, esses termos, demografia, aliás, densidade demográfica, que é a mesma coisa que população relativa, população absoluta, taxa de natalidade, de fecundidade, de mortalidade e de superpovoamento, superpopulação, são termos que a gente precisa ter uma noção, né, para elucidar muitas questões quando a gente vai se submeter ao Enem e outras provas, né, até mesmo na escola. Quando a gente tem um domínio do que isso representa, fica mais fácil a compreensão. A primeira coisa que precisamos saber sobre demografia é que ela é estudada através de dados estatísticos e qualitativos. A necessidade de levantar números para fazer outras várias análises, ou seja, eu preciso de dados para que a demografia possa gerar uma informação. Eu quero saber qual é o grau de transmissibilidade do vírus Covid-19 no município de Currais Novos.
Então eu vou procurar os órgãos, né, que fazem esse monitoramento e vou fazer uma divisão, né, entre o número de dados, aliás, o número de infectados dividido pela quantidade de pessoas, e a partir daí eu vou obter uma média, né? Então, isso é um estudo que a demografia possibilita. Isso para que possam ser tomadas medidas, né, de saúde pública, para que se possam ser tomadas medidas às vezes mais enérgicas, né, quando aquela proposta de isolamento não está sendo cumprida, né? Então, com esses dados, os gestores, as pessoas que estão à frente das políticas públicas, elas vão ter dados para oficializar as suas medidas, né? Os dados levam ao estudo das necessidades da população. Ou seja, ainda continuando nesse exemplo, se a gente percebe que tem uma média muito alta de casos para o número da população, então naturalmente terá que ser feito um decreto onde se torne mais rígido, né, e que faça com que as pessoas permaneçam por mais tempo isoladas. Ou seja, politicamente falando, é fundamental para uma administração de uma cidade, estado e país, né, que ela possa fazer uma boa análise desses dados. Se os dados eles são fornecidos, porém se eles não forem bem interpretados, se eles não forem estudados e planejados para se tomar as atitudes, as decisões, também não vai fazer muito efeito, né? Mas a demografia cumpre a sua função, né? Os estudos demográficos cumprem a sua função de gerar esses dados para que gestores e as pessoas que decidem, né, sobre as políticas públicas possam ter uma orientação de como agir. Do que adianta, aí nós vamos aí ter um exemplo, do que adianta uma cidade com uma população predominantemente feminina, ou seja, que tem mais mulheres do que homens, investir maciçamente em exames de prevenção da próstata. Consultar esses dados é importante justamente para que o dinheiro público, né, que já é escasso, ele seja aplicado de forma eficaz no dia a dia das necessidades daquele povo, daquela sociedade. Então, nós temos aqui na sequência, né, para diferenciar, a gente já falou de população absoluta e de população relativa, mas nós temos aqui um dado de 2010 do Brasil, para a gente entender, por exemplo, diz o seguinte: a população absoluta é quando temos o número total de habitantes de um determinado lugar, independente de qual seja. Então, podemos dizer que em 2010, quando foi feito a época, né, tinha sido feito o último censo, o Brasil tinha uma população de mais de 190 milhões de pessoas. Então, isso aí quando eu digo Brasil, em 2010 tinha 190 milhões de pessoas. Eu estou falando da população absoluta, da população total. Hoje, né, os países que apresentam os maiores contingentes populacionais, ou seja, que concentram as maiores superpopulações, em ordem decrescente, né, China, Índia, Estados Unidos da América, Indonésia e Brasil. Portanto, nós somos o quinto país, né, em termos de população. Dos pouco mais de 200 países existentes, nós somos o quinto em número de pessoas e também em extensão territorial. Hoje, né, atualizando esses dados, o Brasil já ultrapassa 211 milhões de pessoas. Já a população relativa é quando pegamos o número total e dividimos pela área do local selecionado, ou seja, seria a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil, com esses dados de 2010, o Brasil tinha uma densidade demográfica de 22,4 habitantes para cada quilômetro. Então, como isso é uma média, nós sabemos que não significa dizer que cada quilômetro do território brasileiro está bem dividido e só pode ficar 22 pessoas. Não. Nós vamos ter quilômetros que nós vamos ter uma média de 100 pessoas ou mais, enquanto nós vamos ter outros espaços que vai se aproximar de zero. Mas como aqui a gente trata de médias, então é representado por essa fração. Nós vimos anteriormente que os 5 países mais populosos do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Mas, consequentemente, não são os 5 mais povoados. Ou seja, povoado tem a ver com a densidade demográfica. Então, os 5 países mais povoados são Mônaco, com 16.620 habitantes para cada quilômetro quadrado. Mônaco é um principado, né? Singapura,
que é uma cidade e estado, com 6.389 habitantes para cada quilômetro. A cidade-estado do Vaticano, né, que é onde está a sede da Igreja Católica, lá na Itália, que tem 2.093 habitantes para cada quilômetro quadrado. Malta, a ilha de Malta, com 1.261 habitantes para cada quilômetro. E as Maldivas, né, Ilhas Maldivas, com 1.163 habitantes. Então veja que, se eu peço uma lista dos 5 países mais populosos, eu tenho uma sequência de países. No que eu peço os 5 países mais povoados, aí já altera. Então significa dizer que um país superpopuloso, ele não é obrigatoriamente um país superpovoado. Isso que a gente viu agora, esses dados nos trazem essa clareza. Um dos elementos demográficos mais estudados pela geografia da população, pela demografia, é o índice de crescimento da populacional, né? Então, a gente já falou anteriormente, mas eu vou intensificar ainda mais aqui, né? Que a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas nascidas em determinado período de tempo, digamos em um ano, a mortalidade, os óbitos, e quando eu obtenho o número de nascimentos menos o número de mortalidade, aí eu vou ter o crescimento vegetativo daquele espaço, se ele foi positivo ou se ele foi negativo, né? Se morrer mais pessoas do que nascem, é possível que ele seja negativo, né? E depois, para saber o crescimento total daquele município, aí eu vou precisar também saber o número de pessoas que chegaram e que saíram, né? Que é o processo migratório. Então, diante de todas essas informações é que nós podemos chegar a um levantamento de quantas pessoas moram ali. Mas abrindo um parênteses, já que a gente está falando de geografia da população, a gente precisa entender uma coisa. Esses dados, eles não são levantados simplesmente desse fato, né? Nós temos de tempos em tempos a realização do censo, o recenseamento, né? Então, o IBGE, que é o órgão brasileiro responsável, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem toda um know-how, né, para elaborar os censos e gerar esses dados para a população. E nos anos que não tem censo, a gente tem o PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, onde algumas casas são sorteadas, né, assim, aleatoriamente, para ficar recebendo visitas e fornecer os dados nos anos que a gente não tem censo e atualizando, né? Então, se a gente tiver a oportunidade de entrar no site do IBGE, vocês vão ver que no final de cada ano, mesmo sem ter realização do recenseamento, a gente tem informações de projeção, sobretudo do número de pessoas. Por quê? Porque eles pegam as amostragens e a partir daí eles têm uma representação daquele momento, daquele ano, né? Então, voltando ao que a gente estava falando, o crescimento vegetativo ele vai ser positivo quando o número de nascimentos é maior que o de mortes, negativo o contrário, né, quando o número de mortes é maior, e ele vai ser nulo se for exatamente igual. Em um ano nasceu na cidade de Currais Novos 50 pessoas e vieram a óbito 50, então aí anularia, né, esse crescimento, né, porque teria ficado igual. Para o crescimento natural ser positivo, a taxa de fecundidade precisa ser superior a 2 filhos por mãe. Leva-se em conta, porém, que o crescimento natural está diretamente à atualidade socioeconômica do país. Afinal, quanto melhor a infraestrutura, as condições sociais do país tendem a ser menor o crescimento natural. E aqui a gente pode abrir alguns parênteses para entender, né, o que essa informação tem a nos dizer. Então, nós temos o seguinte: os países que, do ponto de vista socioeconômico, apresentam índices menores, ou seja, os países mais pobres, eles têm uma taxa de fecundidade maior. O que não significa dizer que essa população ela vive por mais tempo, ou seja, tem uma expectativa de vida grande, tendo em vista que, devido a ter tantos problemas sociais e econômicos, e também ter problemas de epidemias, de doenças que se disseminam com facilidade, essa população ela é diminuída, né, por esses fatores, né, mas não existem muitas políticas de prevenções em alguns deles, campanhas de vacinação, né, para combater algumas doenças. Então isso faz com que nasce muita gente, porém essas pessoas acabam com pouca idade, na maioria das vezes ainda vindo a óbito.
E outro dado para a gente entender, os países da Europa, em sua grande maioria, eles apresentam um decréscimo de população. Ou seja, quando é feita a contagem da população a cada ano, ou de tempos em tempos, 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, percebe-se uma diminuição, né? Porque cada vez mais é menor a taxa de fecundidade nessas populações. Daí isso pode ser também um problema, né? A gente sabe que os extremos eles são complicados, né? Uma taxa de fecundidade alta ela pode gerar problemas socioeconômicos, porém uma taxa negativa também vai gerar problemas do mesmo em outro sentido, né, mas atingindo também o social e econômico no futuro, né? Vai ficar com uma população muito envelhecida e naturalmente vai ter problemas previdenciários, né? Muita gente para usufruir dos benefícios e pouca gente para contribuir, que é uma realidade hoje de boa parte dos países do mundo, né? Então precisa existir esse equilíbrio, né? Precisa existir uma coisa controlada. E nesse sentido, a China, que ainda hoje é o país que tem a maior população mundial, ao longo dos anos tem adotado uma política de filho único, né? E agora eles estão até pensando em flexibilizar e aumentar essa possibilidade. Como eles têm mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Então existe essa política de após o primeiro filho, né? Então aquele casal não vai ter mais filhos, né? Então um dos dois vai ter que fazer as cirurgias adequadas, né, para que isso seja cessado, né, essa reprodução de cada família, né? Então é uma forma de controlar a população, porque num universo de pessoas, por exemplo, de cada 10 habitantes da Terra, a China ela tem em torno de quase 3 pessoas moram na China, 2 e alguma coisa, né, 2,5. Então é uma proporção muito grande, né? Se não tiver medidas de contenção como essa, vai ficar de forma insustentável. E aí a gente sabe que o modo de vida chinês ele já é um pouco diferente do da maioria dos países, né? Com a jornada de trabalho longa, com um trabalho infantil, porque como tem muita gente, né, e a legislação sindical muito branda, tendo em vista que as pessoas acabam se submetendo, né, a trabalhar de forma insalubre, às vezes não adequada, tendo em vista a necessidade, né? E, enquanto tem alguns trabalhantes, tem um monte já esperando para ocupar aquela vaga. Então, tudo isso são dados levantados pelos estudos demográficos, pelos estudos da geografia da população, né, em que os países, os chefes de Estado, eles se utilizam desses dados para tomar ter as suas políticas públicas, né, no sentido de atenuar e de amenizar essa situação. Então, nesse momento, a gente já faz uma breve revisão, né? Estamos falando agora sobre demografia. Vimos alguns pontos importantes, né? Alguns termos que são precisos a gente entender. A demografia é a parte da geografia, é a ciência que estuda o comportamento e a dinâmica, né, da população. E para que a gente possa entender, a gente precisa saber o que é população total, o que é população relativa, conhecida por densidade demográfica, o que é taxa de natalidade, fecundidade, mortalidade, o que é um país superpovoado, o que é um país superpopuloso, né? Então, tendo conhecimento do que esses dados e do que esses conceitos representam, fica mais fácil da gente entender os estudos demográficos. E agora nós vamos aqui discutir e debater com algumas questões sobre o tema, né? Então, a primeira diz o seguinte: o envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% do total da população. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função de, né? Então, o que eu já havia relatado quase agora no finalzinho da aula, né? Falando essa preocupação que os países da Europa têm numa expectativa de vida muito grande, ou seja, em breve, de cada 10 habitantes da Europa, 3 serão idosos, ou seja, terão mais de 60 anos. E nós sabemos que isso é um indicador positivo, né, que as pessoas estão vivendo mais, porém é preocupante para o país, tendo em vista que os planos, né, de políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, elas vão ter que ser mais frequentes, né?
e, naturalmente, os problemas previdenciários. Vão ter que ser criadas alternativas de sanar, né? Então, vamos lá as alternativas. Letra A, declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. Então, declínio, se diminuir a taxa de mortalidade, podemos ter uma expectativa de vida maior. Porém, não diminui a longevidade e aumenta, né? Então, a letra A a gente já descarta. Letra B, aumento da natalidade e diminuição da longevidade. A gente já descarta de cara, tendo em vista que se tivesse acontecendo um índice de natalidade muito alto, esse segmento da população representaria mais do que o de idosos. Letra C, crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. O crescimento vegetativo significava dizer que estava nascendo mais pessoas do que morrendo, né? E em alguns países a gente sabe que é nulo essa taxa lá, né? Ela fica mais ou menos empate, digamos assim, em média, muito próximas, e não aumenta a natalidade, né? Diminui. O aumento da longevidade do crescimento vegetativo, né? Então, o primeiro tá certo, a primeira parte da alternativa está certa, mas o segundo não está. E a letra E, que é a correta, que vai dizer que o declínio na taxa de natalidade e o aumento da longevidade, ou seja, nas poucas crianças, né, são médias ínfimas, né? Alguns países da Europa, inclusive, flexibilizam a entrada de imigrantes para ter, principalmente, mão de obra, né, para aquele trabalho mais pesado, e, consequentemente, parte da população, né, que já está aposentada, não vou nem dizer a melhor idade, né, mas na idade considerada de idosos, eles vão ter que ter outras políticas públicas voltadas para o bem-estar dessa população, né? Então, a alternativa correta seria essa, né? O que retrata bem uma realidade hoje vivida na Europa. O Brasil, aí abrindo aqui um parênteses, não estamos ainda nesse mesmo ritmo, porém a gente já começa a ter problemas com a Previdência, né? E aí tá as reformas da Previdência da Vida, que já foi implantada, né, no sistema federal, e os estados e municípios estão tendo que se adequar, né, mesmo que tenha sido de forma perversa, mas a gente entende que é necessário haver algumas mudanças, né, na Previdência. Número 2. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população vezes área, damos o nome de, não é taxa de crescimento, como diz na letra A, não é índice de desenvolvimento, né, porque o índice de desenvolvimento ele vai mostrar com aqueles indicadores de expectativa de vida, de analfabetismo, se o país é desenvolvido ou não. Não é taxa de natalidade, né, porque a taxa de natalidade ela vai retratar o número de pessoas que nascem em um determinado período, e é a densidade demográfica, né? Como a gente viu antes. Eu pego o número total de pessoas do país, no caso a questão fala no Brasil, e divido pelo seu tamanho, pela sua extensão. E aí eu vou obter uma média, e essa fração vai ser a média de quantas pessoas, e a gente viu que em 2010, né, em uma parte aí do texto anterior, em 2010 a densidade demográfica do Brasil era 22,4 pessoas para cada quilômetro quadrado. Hoje isso já aumentou, tendo em vista que o Brasil tem mais de 211 milhões de pessoas. A questão 3, né, nós temos aí um gráfico, né, que vai trazer a taxa anual em média de crescimento natural do Brasil em alguns períodos. O primeiro período é compreendido entre 1920 a 1940, até o último período que é compreendido entre 1991 e 2000. E isso aí mostra o número de crescimento natural. Então nós vamos ver o seguinte, antes da gente chegar na questão, para a gente entender o gráfico, né? Que informação o gráfico tem para nos informar nessa questão. De 1920 a 1940, a taxa de crescimento natural do Brasil era de 1,90, e nas décadas seguintes, né, a gente foi registrando um aumento, né, chegando a no máximo 2,89 entre 60 e 70 do século passado. A partir da década de 70, nós passamos a ter um declínio, e no período compreendido
entre 1991 e 2000, nós vamos chegar à taxa de 1,64, né? Ou seja, diminuindo, mostrando que o Brasil já tende a... O Brasil subiu no gráfico, seu número de população, e está começando a diminuir esse crescimento até chegar a um ponto onde essa curva vai ser descendente. Então, vamos lá. O quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX, ou seja, entre 1901 e 2000. Então, vamos lá. Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 1950 e 1970 como de nítida explosão demográfica, e nós vamos ver que aí é o período que a gente vai ter o maior crescimento, né? De 1950 até 1970, o país registrou quase 3% de crescimento natural, né? Então, a princípio seria essa alternativa correta, mas vamos ver as demais para saber se não tem outra ainda com informações mais nítidas, né, em relação à questão. De 1920 a 1960, com um crescimento do planejamento familiar, né? Então, nós não vamos ter de 20 a 60, porque nós vamos ter curvas oscilantes nesse intervalo de tempo aí dito pela questão, né? Então, não existia esse planejamento familiar e, naturalmente, se existisse, a tendência era diminuir, não aumentar. E o que a gente vê nesse período é um aumento. De 1960 a 1980, como de crescimento da taxa de fertilidade, e a gente vai ver que nesse período de 60 a 80 nós tivemos um decréscimo, né? Então a gente elimina a C, já eliminamos a B. A D, de 1970 a 90, como decréscimo de densidade demográfica, né? Então eliminamos também, porque aqui não estamos falando em densidade demográfica, a gente está falando em crescimento. Então, mesmo que o crescimento tenha diminuído, mas a gente continua aumentando, porque está acima de zero. E sempre que estiver acima de zero é aumento, né? Então, a densidade demográfica naturalmente aumenta quando a população aumenta. Letra E, de 1980 a 2000, como de estabilização do crescimento demográfico, né? Então, a gente não teve também essa estabilização, porque a gente continua em queda. Se a gente tivesse aí uma média, mais ou menos, digamos, como de 80 a 91 está 1,93 e na década seguinte a gente tivesse 1,9, 1,8, poderia ser essa estabilidade, né? Então a gente marca a alternativa aí, A, que diz que de 1950, no período de 50 a 70, teve uma nítida explosão demográfica, ou seja, um aumento mais acelerado do número de pessoas. E a quarta questão diz o seguinte: existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado temos as taxas de, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado, e de outro temos as taxas de, que estão relacionadas ao número de habitantes, independente do tamanho do território, né? Então, nós vamos preencher essas lacunas que estão aí no enunciado com duas alternativas, e nós vamos ver aí quais são elas, né? Então, vamos lá. A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é densidade demográfica e população absoluta. A alternativa D. E a gente vai fazer agora a leitura do enunciado com elas para a gente entender por quê. De um lado, temos as taxas de densidade demográfica, que representa o número de habitantes por quilômetro quadrado, também chamado de população relativa. De outro, temos as taxas de população absoluta, que estão relacionadas ao número de habitantes, independente do tamanho do território, né? Então, população relativa é uma média obtida pela divisão da população pela área, enquanto que população absoluta é o dado total de pessoas que estão naquela área. Então, assim a gente conclui nosso encontro sobre demografia, né? E vocês continuem ligados no Conecte Enem, e até o nosso próximo encontro.